Estamos em 2025 e a economia da Itália ainda é menor do que era antes da crise financeira de 2008. Sua população está diminuindo, seus jovens estão fugindo e sua dívida está explodindo. Isso não é só declínio. A Itália pode se tornar a maior crise da Europa, pois seu sistema de pensões é uma bomba relógio. O estado de bem-estar social italiano dedica mais de 16% do produto interno bruto a pensões, ficando atrás apenas da Grécia na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômicos. Isso é um desastre financeiro iminente. Com média de 47 anos, a Itália tem uma das populações mais idosas do mundo. Com mais idosos vivendo e menos nascimentos, o desequilíbrio demográfico ameaça o sistema financeiro da Itália. A força de trabalho está caindo e até 2050, a Itália pode ter mais de 70 idosos para cada 100 pessoas em idade ativa. Idosos italianos terão que sobreviver com pensões insuficientes, enquanto jovens sem perspectivas deixam a Itália para viver no exterior. Essa fuga de cérebros, com aproximadamente 50 mil jovens italianos deixando o país todos os anos, acelera o envelhecimento da população da Itália. O esquema Cota 100 permite a aposentadoria aos 62 anos após 38 anos de contribuição. O governo italiano precisa aumentar os impostos ou cortar despesas. Ambas as opções são politicamente difíceis e muito dolorosas economicamente. As tentativas de reforma da Previdência foram recebidas com uma resistência especialmente forte dos sindicatos e do público. Quanto mais as reformas forem adiadas, mais drásticas precisarão ser. Enquanto o feito na Itália já foi motivo de respeito no mundo todo, hoje representa uma economia presa ao passado. Nomes icônicos, como Gucci, Ferrari e Barilla, se tornaram sinônimos da engenhosidade e do estilo italiano, dominando seus respectivos setores e contribuindo significativamente para o prestígio econômico da Itália. As pequenas e médias empresas italianas foram o centro desse renascimento econômico. Essas empresas ágeis e inovadoras se tornaram a espinha dorsal da economia, representando mais de 99% de todos os negócios e empregando 80% da força de trabalho. Enquanto a Alemanha investia em produção industrial em larga escala, a Itália teve sucesso com pequenas empresas especializadas. O modelo de especialização flexível permitiu à Itália se destacar em nichos e adaptar-se rapidamente às mudanças dos consumidores. Mas, nos bastidores, o cenário político da Itália era marcado por uma instabilidade crônica, com governos durando em média apenas 13 meses desde a fundação da República Italiana. Essa rotatividade constante de liderança tornava o planejamento econômico de longo prazo praticamente impossível. Já na década de 1980, as fragilidades subjacentes da economia italiana começaram a se tornar evidentes. Mas, para mascarar o déficit, líder após líder acumulou déficits orçamentários e aumentou cada vez mais a dívida até os anos 2000. 2008 será lembrado como o pior ano desde 1929. Nós inflacionamos demais o preço das casas, pegamos dinheiro demais emprestado de estrangeiros para financiar isso. Os bancos se envolveram em empréstimos arriscados. A economia está realmente em crise. O legado de George Bush para Barack Obama é muito difícil. O foco agora está na Itália. Alguns temem que a dívida de 2 trilhões de dólares da Itália possa causar um desastre na União Europeia e iniciar uma nova recessão global. O colapso financeiro global finalmente expôs as vulnerabilidades profundas da economia italiana, dando início a um período de estagnação que dura várias décadas e continua assombrando o país até hoje. Diferente de outros países do G7 que se recuperaram, a Itália manteve desemprego em torno de 10% e até 30% entre jovens. A crise afetou as principais indústrias da Itália, enquanto o setor de luxo teve queda nas vendas. O turismo também sofreu uma forte queda. Os bancos italianos se viram sobrecarregados com empréstimos inadimplentes. Estimados em mais de 12% de todo o seu portfólio, o peso dos ativos tóxicos prejudicou o sistema bancário e restringiu o crédito, sufocando o crescimento e a criação de empresas. Após 2008, a produtividade da Itália estagnou,
ficando atrás de outras grandes economias europeias. À medida que a diferença de produtividade aumentou, ficou cada vez mais difícil para as empresas italianas competirem internacionalmente. Desde 2008, a economia da Alemanha cresceu 22%. A da França subiu 17%. A da Itália ainda é 4% menor do que era antes da crise. Isso não é uma recessão, isso é uma geração perdida. Enquanto outros países europeus investiam em novas tecnologias e indústrias, a Itália ficou parada, vendo seus concorrentes avançarem. Agora, a relação dívida-produto interno bruto da Itália disparou para 150%, a segunda mais alta da União Europeia. Isso supera em muito a média da União Europeia de 88% e ameaça não apenas o futuro econômico da Itália, mas também a estabilidade de toda a zona do euro. O governo destina grandes quantias ao pagamento da dívida, deixando de investir em setores produtivos. Os pagamentos anuais de juros consomem aproximadamente 4,4% do produto interno bruto da Itália, totalizando quase 90 bilhões de euros. A participação da Itália na zona do euro limita suas políticas fiscais. O país não consegue administrar sua moeda de forma independente nem adotar medidas como a desvalorização para aliviar a dívida. Sem reformas significativas, a Itália pode enfrentar uma crise financeira que representa um risco sistêmico para todo o continente. A Europa decide como decidiu nestes anos. Delegar a sua defesa para outros? A Europa também delega a sua liberdade para outros. Em 2023, a França lançou novo porta-aviões. A Alemanha anunciou uma modernização militar de 100 bilhões de euros. Enquanto isso, a Marinha da Itália usa navios dos anos 1980 e sua força aérea depende de caças antigos que exigem manutenção frequente. França e Alemanha reforçam suas forças armadas diante de ameaças russas, enquanto o orçamento de defesa da Itália permanece há 3 décadas em 1,5% do produto interno bruto, abaixo dos 2% exigidos pela OTAN. O resultado? Escassez crítica de equipamentos, modernização atrasada e uma força militar que parece cada vez mais frágil por trás de seus impressionantes números de pessoal. Promessas recentes de atingir a meta de 2% da OTAN até 2028 geram ceticismo justificável. A economia deles, endividada, mal mantém suas capacidades atuais, muito menos financiar grandes investimentos para a guerra moderna. Enquanto aliados europeus avançam em drones e cibernética, a Itália enfrenta dificuldades para manter seus sistemas básicos. A fraqueza militar coincide com crescentes pressões estratégicas. Ondas de imigrantes cruzam o Mediterrâneo diariamente, levando as patrulhas navais da Itália ao limite. O Mediterrâneo, que já foi Mare Nostrum para os italianos, RC cada vez mais é domínio de outros. Drones turcos dominam os céus, navios de guerra russos passam pelos portos italianos. Frotas mercantes chinesas entregam cargas em terminais chineses. A Itália observa de fora enquanto outras potências remodelam sua histórica esfera de influência. Enquanto a Europa enfrenta seus maiores desafios de segurança desde a Guerra Fria, a Itália cada vez mais parece ser seu ponto fraco. Agora, se você estivesse procurando um lugar para potencialmente financiar alguns desses déficits, eu te levaria a uma rua movimentada em Nápoles, onde vendedores discretamente guardam dinheiro sem emitir recibos, ou a um canteiro de obras na Sicília, onde trabalhadores labutam sem contratos oficiais. Isso exemplifica a economia paralela da Itália, um mundo paralelo de transações não declaradas e empregos informais que representa até 25% do produto interno bruto do país. Esse setor subterrâneo, que pode valer centenas de bilhões de euros, ao mesmo tempo sustenta e prejudica o futuro econômico da Itália. No distrito de Corcella, em Nápoles, estima-se que 8 em cada 10 negócios operam totalmente fora dos registros oficiais, sem impostos, regulamentações ou registros. O impacto dessa economia oculta varia drasticamente em toda a Itália. No norte industrial, muitas vezes se manifesta como evasão fiscal por empresas que de outra forma seriam legítimas. Em contraste,
Regiões do sul, como Calábria e Sicília, têm uma economia subterrânea maior, entrelaçada com o crime organizado. A evasão fiscal custa ao governo italiano bilhões de euros por ano. E essa receita perdida limita os investimentos em infraestrutura e serviços públicos, contribuindo para a estagnação econômica. A economia paralela pode ajudar a reduzir o desemprego na Itália, mas é apenas uma solução temporária. Trabalhadores do setor informal não têm acesso a treinamento, tecnologia e capital para melhorar suas habilidades e produtividade. À medida que organizações criminosas infiltram setores, distorcem o mercado e geram concorrência desleal. A aceitação cultural dessas atividades econômicas informais cria uma barreira substancial para a reforma. Muitos italianos consideram isso um mal necessário para sobreviver em um sistema muito burocrático. E os políticos, receosos de afastar eleitores que dependem do trabalho informal, muitas vezes evitam implementar reformas rigorosas. Então a economia paralela continuará a prosperar. E as únicas duas saídas são a Itália se tornar um estado totalitário de vigilância ou um governo substancialmente menos burocrático e regulado. À medida que a Itália se aproxima da década de 2030, a tempestade perfeita de desafios demográficos, econômicos e fiscais se aproxima no horizonte. No centro dessa crise iminente está a bomba relógio demográfica. A taxa de natalidade caiu para o recorde de 1,24 nascimentos por mulher, bem abaixo dos 2,1 necessários para manter a população. Em 2023, a Itália registrou menos de 380 mil nascimentos, um recorde histórico de baixa. Com mais de 24% dos italianos acima de 65 anos, o envelhecimento rápido da população faz o país prever dificuldades da força de trabalho para sustentar cada vez mais aposentados. Isso indica que na próxima década, o sistema de previdência da Itália entrará em colapso. Alguns sugerem que a Itália adote medidas drásticas, como políticas de imigração da Austrália ou Canadá, para estabilizar sua população e força de trabalho. Mas isso teria grandes obstáculos culturais e políticos. E além disso, ambos os países viram isso levar a uma enorme bolha imobiliária. Seus líderes escolhendo qualquer caminho, a Itália enfrenta um futuro sombrio.